E se alguém cometesse um erro grave, mas ainda existisse um lugar onde pudesse encontrar proteção e justiça? Nos capítulos de hoje veremos algo surpreendente na história de Israel. Deus não apenas distribui a terra entre as tribos, mas também estabelece lugares especiais de misericórdia. Em meio à organização da terra prometida, o Senhor revela que justiça e graça caminham juntas no seu governo. Que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa jornada pela Palavra de Deus. Hoje seguimos avançando no livro de Josué, acompanhando como o povo de Israel continua recebendo sua herança na terra prometida. Cada capítulo revela não apenas a organização da terra, mas também princípios espirituais profundos sobre justiça, responsabilidade e o cuidado de Deus com o seu povo. Senhor meu Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença com reverência e gratidão. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, poderosa e capaz de transformar o nosso coração. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza enquanto meditamos nas Escrituras, iluminando nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar hoje. Senhor Jesus, assim como conduziste o povo de Israel na terra prometida, conduz também nossos passos. Ensina-nos a viver segundo a Tua vontade, a confiar nas Tuas promessas e a caminhar em obediência à Tua palavra. Que cada versículo que ouvirmos fortaleça nossa fé e renove nossa esperança. Espírito Santo de Deus, fala conosco neste momento. Abre nossos olhos espirituais para enxergar as verdades profundas da Tua palavra. Que esta leitura produza transformação em nossas vidas e nos aproxime ainda mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Nos capítulos 17 a 20 do livro de Josué, vemos a continuação da distribuição da terra entre as tribos de Israel. Cada território entregue representa o cumprimento das promessas que Deus havia feito séculos antes aos patriarcas. Porém, esses capítulos revelam muito mais do que divisão territorial. Eles mostram como Deus organiza o povo, estabelece justiça e demonstra cuidado com cada detalhe da vida em Israel. Também veremos um tema extremamente importante: as cidades de refúgio. Esses lugares foram estabelecidos para proteger aqueles que haviam causado uma morte de forma acidental, garantindo que houvesse justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele é justo, mas também é cheio de graça. Agora vamos acompanhar a leitura completa destes capítulos e compreender como Deus continuou guiando o seu povo na terra prometida. Josué capítulo 17. Também saiu a sorte para a tribo de Manassés, porque era o primogênito de José. A Maquir, primogênito de Manassés, e pai de Gileade, porque era homem de guerra, coube Gileade e Bazã. Também coube sorte aos demais filhos de Manassés, segundo as suas famílias. Aos filhos de Abiezer, aos filhos de Eleque, aos filhos de Asriel, aos filhos de Siquém, aos filhos de Éfer e aos filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança entre nossos irmãos. Pelo que lhes deu herança entre os irmãos de seu pai. Assim couberam a Manassés 10 quinhões além da terra de Gileade e Bazã, que estão além do Jordão, porque as filhas de Manassés herdaram herança entre os seus filhos, e a terra de Gileade ficou para os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetá, que está defronte de Siquém, e ia este termo para a direita, até os moradores de En-Tapua, porque a terra de Tapua ficou a Manassés. Porém Tapua, junto ao termo de Manassés, ficou para os filhos de Efraim. E desce este termo ao ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro eram as cidades de Efraim, no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, e as suas saídas eram no mar. Ao sul era de Efraim,
e ao norte de Manassés, e o mar era o seu termo. E chegaram-se os filhos de José a Josué, dizendo: Por que me deste por herança apenas uma sorte e uma parte, sendo eu um povo grande, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Então Josué lhes disse: Se és um povo grande, sobe ao bosque, e ali corta para ti lugar na terra dos ferezeus e dos gigantes, pois o monte de Efraim é estreito para ti. Então disseram os filhos de José: Não nos bastará este monte, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és um povo grande e tens grande poder. Não terás apenas uma sorte, porque o monte será teu, ainda que é bosque, cortá-lo-ás e terás as suas saídas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Josué 17 mostra a continuação da distribuição da herança para a tribo de Manassés, descendente de José. Um ponto importante é o reconhecimento das filhas de Zelofeade, que receberam herança mesmo em uma sociedade onde normalmente apenas homens herdavam terras. Isso demonstra que a lei de Deus não ignorava a justiça e a dignidade das mulheres. Deus havia estabelecido anteriormente que elas receberiam parte da herança, e agora essa promessa é cumprida. Esse detalhe revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele é um Deus que estabelece justiça e honra àqueles que confiam na sua palavra. As filhas de Zelofeade haviam apresentado sua causa anos antes, e agora vemos o cumprimento daquilo que Deus havia determinado. Isso mostra que o Senhor não esquece aquilo que promete. Outra parte importante do capítulo é a reclamação dos filhos de José. Eles afirmam ser numerosos e desejam uma herança maior. A resposta de Josué é muito significativa. Ele não lhes concede simplesmente mais terra. Ele os desafia a conquistar e trabalhar a terra disponível. Isso revela um princípio espiritual importante. Muitas vezes Deus já nos deu recursos suficientes, mas precisamos agir com fé e esforço. A presença dos cananeus com carros de ferro representava um grande desafio militar. Os israelitas demonstram medo diante dessa dificuldade, mas Josué lembra que eles possuem força suficiente para vencer. A mensagem é clara: os obstáculos não anulam a promessa de Deus. Mesmo diante de dificuldades aparentemente superiores, o povo deveria confiar no Senhor e avançar. Este capítulo também revela uma tensão entre promessa e responsabilidade. Deus entrega a herança, mas o povo precisa conquistá-la plenamente. A fé verdadeira não elimina os desafios. Ela capacita o povo de Deus a enfrentá-los. A promessa divina sempre vem acompanhada do chamado à coragem e à perseverança. Josué 17, portanto, ensina que Deus é justo, fiel e soberano, mas também chama seu povo à maturidade espiritual. A herança prometida exige fé, coragem e disposição para enfrentar aquilo que parece difícil. Aqueles que confiam no Senhor descobrem que até os obstáculos mais fortes podem ser vencidos. Josué capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação. E a terra estava sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em ir possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Escolhei dentre vós 3 homens de cada tribo, para que eu os envie, e que se levantem, percorram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e voltem a mim. E a dividirão em 7 partes. Judá ficará no seu território do sul, e a casa de José ficará no seu território do norte. Vós, pois, descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis aqui. E eu vos lançarei as sortes aqui perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua herança. Porém Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, a qual Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Então se levantaram aqueles homens e foram. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo:
Ide, percorrei a terra, descrevei-a, e voltai a mim. Então aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens, passaram pela terra, e a descreveram segundo as cidades em 7 partes num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor. E ali Josué repartiu a terra aos filhos de Israel conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias. E saiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E foi o seu termo ao lado do norte desde o Jordão. E sobe este termo ao lado de Jericó para o norte. E sobe pela montanha ao ocidente. E as suas saídas foram no deserto de Bet-Aven. E passa dali este termo até Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. E desce este termo até Atarote-Adar, perto do monte que está do lado do sul de Bet-Horon de baixo. E se estende este termo e vai rodeando para o lado do mar ao sul, desde o monte que está defronte de Bet-Horon para o sul. E as suas saídas são em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. E o termo do sul foi desde a extremidade de Kiriat-Jearim. E sai este termo para o ocidente e chega até a fonte das águas de Neftoa. E desce este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e desce pelo vale de Inom ao lado do Jebuseu para o sul, e desce até En-Rogel, e rodeia desde o norte, e sai em Ensemes, e passa até Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce até a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa ao lado do norte defronte de Arabá, e desce a Arabá. E passa este termo ao lado do norte de Bet-Hogla, e as saídas deste termo são a língua norte do Mar Salgado, na extremidade sul do Jordão. Este é o termo do sul. E o Jordão era o seu termo do lado oriental. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo os seus termos em redor, conforme as suas famílias. E foram as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: Jericó, Bet-Hogla, e o vale de Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Geba. 12 cidades com as suas aldeias: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispa, Quefira, Mozá, Requém, Irpeel, Taralá, Zela, Elefé, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias. Josué 18 apresenta um momento importante na organização do povo de Israel na Terra Prometida. A congregação se reúne em Siló, onde o tabernáculo é estabelecido. Isso demonstra que, antes de qualquer divisão territorial completa, o centro espiritual do povo precisava ser estabelecido. A presença de Deus no meio da nação era a base de toda a vida de Israel. O capítulo também revela algo preocupante. 7 tribos ainda não haviam tomado posse da herança que Deus lhes havia dado. Josué confronta essa negligência perguntando até quando eles demorariam para possuir a terra. Isso mostra que muitas vezes o povo de Deus pode se acomodar, mesmo quando já recebeu promessas claras do Senhor. A solução apresentada por Josué foi enviar homens para percorrer a terra e descrevê-la, preparando a divisão por sorte diante do Senhor. Isso revela um princípio importante. Deus dirige seu povo, mas também utiliza organização, planejamento e responsabilidade humana para cumprir seus propósitos. A herança da tribo de Benjamim ocupa posição estratégica entre Judá e Efraim. Esse território incluiria cidades que mais tarde se tornariam muito importantes na história bíblica, como Jerusalém. Isso mostra novamente como Deus organiza a história de forma precisa, preparando o cenário para eventos futuros. Siló como centro espiritual também aponta para uma verdade profunda. Antes do templo existir em Jerusalém, o tabernáculo era o lugar onde Deus se encontrava com seu povo. Isso reforça a ideia de que a vida espiritual sempre deve ocupar o centro da vida da comunidade de fé. Josué 18 nos lembra que as promessas de Deus precisam ser apropriadas com fé e ação. Deus já havia dado a terra,
mas as tribos precisavam se levantar e possuí-la. Muitas vezes as bênçãos de Deus estão disponíveis, mas exigem coragem, iniciativa e confiança para serem plenamente experimentadas. Josué, capítulo 19. Saiu a segunda sorte para Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E a sua herança foi no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Suzim, Bet-Lebaote e Saruém. 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Eter e Azã. 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baalat-Bir, que é Ramá do Sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Da porção dos filhos de Judá, foi a herança dos filhos de Simeão, porque a parte dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles. Saiu a terceira sorte para os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E sobe o seu termo para o ocidente até Marala, e chega até Dabezete, e chega até ao ribeiro que está diante de Jocneão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote-Tabor, e sai até Daberate e sobe a Jafia. E dali passa para o oriente até Gat-Hefer e Etcazim, e sai em Rimon, rodeando até Neá. E este termo se volta para o norte até Hanatom, e as suas saídas são no vale de Iftael. E Catate, Naalal, Sinrom, Idala e Belém, 12 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Saiu a quarta sorte para Issacar, para os filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo até Jezreel, e Quislote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enrada e Bet-Pazes. E chega este termo até Tabor, Saazima e Bet-Semes. E as saídas do seu termo são no Jordão, 16 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Helcate, Hali, Bet, Aksaf, Alameleque, Amade e Mizal. E chega até ao Carmelo para o ocidente e até Sior-Libnate. E volta para o nascente do sol até Bet-Dagon. E chega até Zebulon e até ao vale de Iftael ao norte, até Bet-Emeque e Neiel. E sai a Cabul pela esquerda, e Hebron, Reobe, Ramon e Caná, até Sidom, a grande. E volta este termo para Ramá, até a cidade forte de Tiro. Depois volta este termo para Rosa, e as suas saídas são no mar, desde o território de Adzibe. E Umá, Afeque e Reobe, 22 cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte para os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe, desde o carvalho em Zananim, e Adami-Nequebe, e Jabneel, até Lacum, e as suas saídas são no Jordão. E volta este termo para o ocidente até Asnote-Tabor, e sai dali até Ucoque, e chega até Zebulon ao sul, e até Azer ao ocidente, e até Judá pelo Jordão para o nascente do sol. E as cidades fortes são Zidim, Zer, Ramate, Racate, Quinerete, Adama, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enrazor, Irom, Migdauel, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. 19 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Saiu a sétima sorte para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beniberaque, Gate-Rimon, Mejarcom e Racom, com o termo defronte de Jope. Porém o termo dos filhos de Dan lhe saiu estreito. Então os filhos de Dan subiram e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela, e chamaram a Lezém Dan,
conforme o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel herança a Josué, filho de Num, no meio deles. Segundo a ordem do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, e edificou a cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel repartiram por sorte em Siló perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Josué 19. Continua a distribuição da terra entre as tribos restantes de Israel. Cada sorte lançada diante do Senhor demonstra que a divisão não era simplesmente administrativa, mas espiritual. O povo entendia que Deus estava dirigindo cada detalhe da herança. Assim, cada território recebido era visto como parte do cumprimento das promessas feitas por Deus aos patriarcas. A herança de Simeão dentro do território de Judá mostra como algumas tribos precisavam compartilhar espaço. Isso revela que a vida do povo de Deus envolvia cooperação e convivência. Nenhuma tribo vivia isolada. Todas faziam parte de uma mesma nação governada pela aliança com o Senhor. O capítulo também menciona diversas regiões que mais tarde se tornariam importantes na história de Israel, como Jezreel e áreas próximas ao Mar Mediterrâneo. Esses territórios desempenhariam papéis estratégicos em conflitos e eventos futuros, mostrando novamente como Deus estava organizando o cenário da história de seu povo. A situação da tribo de Dan revela um desafio particular. O território inicialmente recebido por eles se mostrou difícil de ocupar, o que levou parte da tribo a buscar outra região para conquistar. Isso mostra como algumas tribos enfrentaram dificuldades específicas para estabelecer plenamente sua herança. Outro momento significativo ocorre no final do capítulo quando Josué recebe sua própria herança. Curiosamente, ele espera até que todas as tribos recebam suas terras antes de receber a sua. Esse detalhe revela o caráter humilde e servo de Josué. Ele prioriza o bem do povo antes de pensar em benefício próprio. Josué 19 encerra a grande distribuição da terra prometida. O que começou com uma promessa feita a Abraão agora se concretiza diante do povo. Cada cidade e cada território confirmam que Deus é absolutamente fiel. Aquilo que ele promete pode levar tempo, mas sempre se cumpre com precisão perfeita. Josué capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué dizendo: Fala aos filhos de Israel dizendo: Determinai as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que ali se acolha o homicida que matar alguém por erro e sem intenção, e vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. E fugirá a uma dessas cidades, e se porá à porta da cidade, e falará as suas palavras aos ouvidos dos anciãos daquela cidade. Então o recolherão consigo na cidade, e lhe darão lugar, para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão o homicida na sua mão, porquanto feriu o seu próximo sem intenção, e não o aborrecia antes. E habitará naquela cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até a morte do sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então voltará o homicida, e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então separaram Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá. E além do Jordão, ao oriente de Jericó, designaram Bezer no deserto, na campina, da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinasse no meio deles, para que se acolhesse ali todo aquele que matasse alguém por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até que comparecesse perante a congregação. Josué 20 apresenta o estabelecimento das cidades de refúgio, uma das instituições mais importantes da justiça em Israel. Essas cidades foram criadas para proteger aqueles que causassem a morte de alguém sem intenção. No mundo antigo,
Era comum que o parente da vítima buscasse vingança imediatamente. Deus, porém, estabelece um sistema que impede a vingança injusta e garante julgamento justo. Esse sistema revela o equilíbrio entre justiça e misericórdia no caráter de Deus. O homicídio intencional continuava sendo um crime grave, mas a lei reconhecia a diferença entre um assassinato deliberado e um acidente. Assim, Deus estabelece proteção para o inocente, mostrando que a justiça divina leva em conta as intenções do coração. As cidades de refúgio também possuíam uma localização estratégica. Elas estavam espalhadas pelo território de Israel para que qualquer pessoa pudesse alcançá-las rapidamente. Isso demonstra o cuidado de Deus com a preservação da vida e com a justiça social dentro da comunidade. Outro detalhe profundo é que o fugitivo deveria permanecer na cidade até a morte do sumo sacerdote. Esse elemento carrega um simbolismo importante dentro da teologia bíblica. A morte do sumo sacerdote marcava um novo momento para a comunidade e permitia que o refugiado retornasse à sua terra. Muitos estudiosos veem nessas cidades uma poderosa figura espiritual que aponta para Cristo. Assim como o fugitivo corria para a cidade de refúgio para salvar sua vida, o pecador encontra refúgio em Jesus para escapar da condenação do pecado. Cristo se torna o verdadeiro lugar de proteção e redenção. Josué 20 mostra que o Deus da Bíblia é um Deus que valoriza profundamente a justiça, mas também manifesta misericórdia. Ele estabelece leis que protegem a vida, evitam a violência descontrolada e apontam para uma realidade maior de redenção que seria plenamente revelada em Cristo. Chegamos ao final de mais um dia da nossa jornada pela Palavra de Deus. Hoje vimos como o Senhor continuou cumprindo suas promessas ao povo de Israel, distribuindo a terra entre as tribos e estabelecendo princípios de justiça e misericórdia. Cada detalhe dessas passagens nos lembra que Deus é fiel, que Ele organiza a história com propósito e que suas promessas nunca falham. Muito obrigado por estar conosco em mais um dia dessa caminhada pela Bíblia. Se esta leitura e estudo edificaram a sua vida, compartilhe este conteúdo com outras pessoas que também desejam conhecer mais profundamente a Palavra de Deus. Assim, mais pessoas poderão ser alcançadas e fortalecidas pelas Escrituras. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever e ativar as notificações. Dessa forma, você continuará acompanhando diariamente esta jornada pela Bíblia em um ano. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça sua fé e conduza seus passos. Nos vemos no próximo dia para continuarmos aprendendo juntos da Palavra do Senhor.